E aí galera, tudo bem? O assunto de hoje é VO2 máximo. Quem nunca olhou o númerozinho ali no aplicativo da Garmin, quem nunca viu um atleta profissional fazendo a sua avaliação e a partir disso começou a pensar, né? Qual é meu VO2? Qual é a importância de saber o meu VO2? Então, antes da gente cair aí em algumas explicações e algumas provocações acerca disso, eu quero que vocês deixem aí o seu comentário se você já sabe o que é VO2 e também ativa o sininho para não perder nada, se inscreve no canal porque ainda vem muito conteúdo aí para vocês pela frente. Mas vamos lá, VO2. Nomenclatura para a gente começar já bem amparado acerca do que a literatura fala sobre o VO2. VO2 máximo é a nossa capacidade máxima de captar, transportar e absorver o oxigênio para a produção de energia. Então, o VO2 máximo ele depende de vários sistemas. Primeiro, nosso sistema respiratório, porque eu preciso ter musculatura, capacidade pulmonar de trazer esse ar inspirando. Depois disso, eu preciso que esse oxigênio que está no meu pulmão ele seja distribuído pelo meu coração, pelo meu sistema de vasos sanguíneos, para que ele seja transportado lá para as minhas células e, em última instância, lá na mitocôndria, que é uma das organelas da nossa célula, uma das unidades, né, que estão presentes lá no sistema celular. Eu preciso que esse oxigênio seja absorvido pela mitocôndria numa cadeia de produção energética, para que só depois disso eu consiga produzir energia para o meu movimento. Então, olha, o VO2 já é um componente, né, o resultante de uma cadeia bastante complexa. Eu posso ter uma grande capacidade de produzir energia lá na minha célula, mas talvez o meu sistema cardiovascular não está preparado para levar essa galera lá para que a energia seja produzida. Ou então eu posso ter limitações mecânicas acerca da minha ventilação. De repente eu não estou captando ar muito bem, porque eu não estou acostumado a treinar em determinada intensidade. Ou então eu estou num meio onde a disponibilidade de captação de oxigênio está pouco disponível como é quando a gente está treinando ou visitando, experimentando grandes altitudes, acima de 2.000 metros acima do nível do mar. Então, VO2 é um sistema complexo e VO2, de novo, é a capacidade máxima de captar, transportar e, por último, absorver o oxigênio para produzir energia. E como que é medido o VO2? Agora que eu já sei o que é, né? Bom, para medir VO2 de forma absoluta, sem erros, né? O padrão ouro da medida de VO2 é um teste de esforço máximo, porque a gente está tentando descobrir o VO2 máximo, né? Então, se é captar, transportar, absorver oxigênio, né? Eu preciso de uma tarefa específica para medir isso, porque eu posso ter VO2, diferentes medidas de VO2, né? Então, eu posso estar aqui falando para vocês da minha capacidade de captar, transportar e absorver oxigênio para nadar, e ela é uma. E olha só, quando eu estou nadando eu já tenho um fator limitante interessante, né? Porque eu estou no meio líquido, então a minha condição de captar esse oxigênio é diferente da minha condição de captar oxigênio quando eu estou correndo. E é ainda mais diferente se eu estiver pensando no ciclismo, onde eu já estou sentado. Poxa vida, então captar oxigênio sentado, captar oxigênio correndo, captar o oxigênio, captar o ar embaixo da água, a gente está falando de situações amplamente diferentes, né? Acerca de posição, acerca do ambiente. Então o VO2 máximo ele precisa estar atrelado a uma tarefa específica, porque esse número de VO2 ele pode variar. Então, mas vamos de novo. Como medir o VO2? Uma vez que eu já sei que eu quero saber o meu VO2 máximo e eu já sei que eu quero saber o meu VO2 máximo em determinada modalidade, inclusive eu posso saber qual é o meu VO2 máximo para subir um degrau. Existem testes que verificam o nosso VO2 máximo através da tarefa de subir e descer um degrau. Pode ser esquiando, pode ser jogando futebol, enfim, acho que esse ponto ele já está bastante claro até aqui. Mas no nosso caso, a gente quer falar aqui hoje sobre o VO2 na corrida, mas cabe dizer que para o ciclismo vai ser basicamente
a mesma tarefa e a gente vai ter a mesma demanda para medir. Então eu preciso de um teste que me leve ao esforço máximo, eu preciso de um médico habilitado a rodar esse protocolo e manusear o equipamento também, e o equipamento em questão é o ergoespirômetro. Então o teste que eu vou fazer para medir o VO2 com padrão ouro, ou seja, o melhor teste possível que vai gerar o número mais fidedigno de VO2 é a ergoespirometria. Nela, o médico vai conectar num indivíduo, num atleta, os mesmos eletrodos para captar e verificar a resposta cardíaca. Então, os eletrodos do eletrocardiograma, e associados a ele vai haver uma máscara, e essa máscara, através da diferença na troca de gases, ou seja, eu vou puxar tanto de ar, de oxigênio, e eu vou devolver tanto de oxigênio. Essa diferença ela vai permitir que o equipamento gere dados que vão nos fornecer o nosso consumo de oxigênio. Então, através de um protocolo máximo, de um médico e um ergoespirômetro, eu consigo saber qual é o meu VO2 máximo. Então eu vou ter um número. Normalmente a gente pode falar acerca do VO2 de forma absoluta ou de forma relativa. Um VO2 absoluto, ele vai nos dizer quantos litros de oxigênio eu captei. O VO2 relativo, que é mais interessante, ele vai nos dizer quantos ml por quilograma por minuto de oxigênio eu metabolizei naquela atividade. Então, vamos pensar juntos aqui. Eu já sei, né, fui lá, fiz um teste de VO2 e eu sei que meu VO2 máximo é de campeão do Tour de France. Agora, o Jonas Vingegaard, 97 ml por quilo por minuto, um VO2 absurdo. Me ajuda a treinar, saber o meu VO2 de forma direta? Sim ou não? 3, 2, 1, deu tempo para pensar aí? Então, de forma direta não ajuda, né? Porque eu não posso pegar essa informação de meu VO2 é 97 ml por quilo por minuto, vou aplicar isso. Não, então, de forma direta, saber o meu VO2 não me ajuda. Agora, eu preciso, e não me entendam mal, o VO2 é uma métrica de extrema importância no treinamento, porque ela vai falar da capacidade máxima do meu atleta. Entretanto, ela por si só não serve de muita coisa. Eu preciso associar essa informação valiosíssima a outras para então poder prescrever e monitorar o condicionamento ou trabalhar o condicionamento desse atleta. E aí vamos lá. Agora, se eu sei que esse VO2 de 97 ml por quilo por minuto aí do campeão do Tour de France, ele foi captado com 500 watts de potência, opa! Aí sim, eu já sei que 500 watts é o VO2 máximo, eu sei que logo abaixo na fórmula ali está o limiar anaeróbico dele, e eu vou saber também, principalmente, quais são os 3 domínios principais de esforço para esse indivíduo. Então vamos lá, através do VO2 e uma métrica associada, seja no caso do ciclista o VO2 e a potência, no caso de um atleta de corrida o VO2 e a potência, ou então o mais prático, né, o VO2 e a velocidade ou o pace, eu consigo descobrir as 3 principais zonas, os 3 principais domínios de esforço. Quais são eles? O esforço leve, o moderado e o intenso. E por que eu desejo saber isso, né? Por que eu desejo saber o VO2 e qual a intensidade indireta, né, que aquilo se apresenta? Qual a relevância de saber em quantos watts é intenso, moderado e leve, ou qual pace é intenso, moderado e leve, para que aí então eu possa, naquela métrica, naquela potência lá do VO2 máximo, fazer treinos intervalados, logo abaixo fazer os treinos moderados e principalmente fazer os treinos leves. Então, olha só, quando eu sei o meu VO2 máximo, eu consigo da maneira mais precisa e objetiva estabelecer intenso, moderado e leve.
Quanto custa mais ou menos uma ergospirometria? R$500. E aí, vamos pensar juntos. Para um atleta de altíssima intensidade, é relevante eu acessar, né, um atleta profissional. É interessante eu ter essa avaliação a cada mudança no ciclo de treinos, no ciclo preparatório, no ciclo específico, no ciclo competitivo. É muito importante eu controlar isso, porque qualquer diferença pode significar uma carreira, né? Então, se eu comprometer o VO2 desse atleta, talvez ele fique de fora do próximo tour e aí a coisa pode acabar por ali, né? O sustento dele se perde. Para um atleta amador, é importante saber, mas a gente sabe que muitas pessoas não vão ter acesso, né, a esse investimento de R$500 todo mês ou a cada 8 semanas, né? Muitas vezes o atleta não vai ao nutricionista, que custa metade disso para ele aprender a se alimentar, e ele vai precisar da alimentação bem regulada todos os dias para treinar. Muitas vezes, né, mais de 50% dos atletas de corrida não possuem uma assessoria especializada no esporte que praticam. Então, não vai ter nem gente para usar aquele número de VO2 que foi gerado. Então, por isso, desde muitos anos, tem estudos na década de 60 que validaram os métodos indiretos de análise e de coleta de VO2. O que são métodos indiretos? São testes de esforço máximo cujo resultado nos diz de forma indireta aquele VO2. E aí tem vários, né? Tem teste de Cooper, teste de Tanaka, teste de Mather, N testes nos dizem também o VO2. E esses são testes validados. Então, se eu seguir determinados protocolos, eu consigo saber o meu VO2 de forma indireta. É tão preciso? Não. Então, digamos que o VO2 do campeão do Tour de France, lá que é 97, né, foi verificado com precisão e de forma fidedigna, 97 ml por quilo por minuto. Se eu fizer um teste indireto, talvez eu tenha um VO2 de 98, de 99, de 92, de 90, ou seja, eu perco na qualidade da afirmativa, né, do VO2 daquele atleta. Entretanto, a potência na hora que ele fadigou e desistiu do teste é a mesma. Então, talvez eu não tenha um VO2 tão preciso com o teste indireto, mas eu tenho a carga bruta que gerou aquela exposição ao esforço máximo. Então eu não vou ter certeza do VO2, mas eu tenho certeza do estímulo que levou o meu atleta ao máximo. E com esse número eu consigo determinar treino intenso, treino moderado e treino leve. Então, não é, talvez, para alguns atletas, não é tão relevante investir e medir o VO2 com tanta precisão. Eu posso utilizar, não me entendam mal, o VO2 com ergospirometria é o padrão ouro e não tem nada melhor. Quem pode, deve fazê-lo. Entretanto, na vida de um atleta amador, podem existir outras prioridades e, nesse caso, eu vou utilizar os testes indiretos para encontrar, às vezes nem o VO2, às vezes o limiar anaeróbico, que é o limite do domínio moderado para o domínio intenso. Eles são bem mais acessíveis e eu posso fazer ele sem médico, eu posso fazer ele sem um equipamento de R$500 mil, eu posso fazer ele numa pista simples de atletismo, eu posso fazer ele dando voltas na quadra da minha casa. Então, existem os métodos indiretos que têm uma boa relação com o teste direto de VO2. E apesar de eu não ter um VO2 tão preciso, as cargas de treino elas saem bastante objetivas e precisas. Então, às vezes eu não preciso ir atrás do VO2 ouro. Outro ponto, eu tenho o teste direto, os testes indiretos e eu tenho o VO2 do meu aplicativo de corrida, da Garmin. Esse VO2 ele é fidedigno? Vamos de novo. Para eu atingir o VO2 padrão ouro, eu preciso de um protocolo de esforço máximo, eu preciso de um médico, eu preciso de equipamento. Para fazer o teste indireto fidedigno, eu preciso de um teste máximo e de um protocolo.
Na Garmin eu preciso botar o relógio e fazer qualquer corrida. Entenderam por que não vai dar certo? Por que esse VO2 não é fidedigno? Então, eu já recebi várias vezes mensagens: olha só, vi meu relógio, estou treinando bastante, meu VO2 caiu, depressão, tristeza, sofrimento, minha vida não vale mais a pena. Então, a pessoa evoluindo pra caramba, olhou lá, abriu aquele negócio e pronto, ela desanimou, ela não vê mais progresso, ela não vê mais razão de existir ou de viver, porque um teste que não tem precisão nenhuma, né, afirmou ali um número. Então, primeira coisa, os números, as equações que geram esse VO2 ali da Garmin, primeiro, elas são informações que são tidas como informações de caixa preta, ou seja, não são divulgadas as equações e não são divulgados os dados que geram aquele número de VO2 ali. Então, opa, né? Então a gente já mal pode contestar acerca da equação do modelo matemático que gera aquele número. Aí isso aí já deixa a coisa a desejar. Outro ponto é que, poxa, se eu preciso de um teste máximo para gerar um número e eu fui ali correr 40 minutos, 50 minutos, fiz um treino em zona 1, é óbvio que esse número não vai sair relevante, ao longo do tempo ele vai jogar meu VO2 para cima, para baixo. Então, assim, a gente está abrindo o aplicativo, olhando um número que é gerado sabe Deus como e com um teste que não é máximo. Então, recomendo que esqueçam esse negócio de VO2, de acompanhar o VO2 da Garmin e tudo. Primeiro, porque a gente não tem como saber de onde vem isso. E segundo, o momento de avaliar, ele tem que ser um protocolo rígido, rigoroso, ou seja, levado bem a sério, e precisa ser um teste máximo. Se não for um teste máximo, não tem como descobrir uma métrica que diz a nossa capacidade máxima de captar, transportar e absorver. Então, se não é máximo, não tem nada a ver com VO2 máximo, né? Então, não é relevante num treino zona 1 saber meu VO2 e não tem nem como saber esse negócio, tá beleza? Mas, se você ainda quiser, né, tiver, não, mas a Garmin falou, então, parabéns, tá muito bom assim. Dito isso, a gente ainda pode pensar algumas coisinhas aqui acerca do VO2, né? Vamos lá, eu já tenho meu VO2, ele foi bem colhido no Orvalho da Manhã, com uma equipe médica de primeira e um equipamento extremamente validado. Agora eu sei que é 97, eu sei que meu VO2 na corrida é 50 e poucos, 40 e poucos, 30 e poucos, eu sou uma ameba. Então tá ali, eu tenho o número do VO2. O que eu faço, né, com esse caramba? E agora assim, eu tenho um VO2 90, por que eu não ganhei a prova? Ou então, eu tenho um VO2 de 30, posso deitar na BR, né, e esperar passar por cima? Assim, o VO2, ele é um dos componentes de performance. Ele é muito importante, ele é extremamente importante. Se a gente estivesse falando aqui de uma empresa, de uma organização corporativa, VO2 é a minha receita, né? É o quanto eu consigo faturar, é o máximo de grana que eu gero no mês. Só que aí, adianta gerar muita grana se eu gasto mais do que eu gero? Aí você deve estar pensando assim, não adianta. Então, vamos pensar juntos aqui. Eu tenho um VO2 muito grande, mas quando eu tô correndo de forma intensa, quando eu tô correndo a 20 por hora, eu gasto muito. Então, primeira coisa, gastar mais do que a receita que eu tenho dá problema, né? E assim, correr gastando muita energia anula qualquer VO2 que eu possa ter. Isso quer dizer que meu VO2 ele é expresso, né, no caráter relativo em quantos ml por quilo por minuto de oxigênio eu consumi no meu máximo. Se eu for uma pessoa muito econômica, no meu VO2 máximo eu vou correr a 30 por hora. Se eu sou uma pessoa de pouca técnica, que treina pouco, que está acima do peso, no meu VO2 máximo eu vou estar a 5 por hora. Então a gente já tem aí, não adianta eu ter um VO2 de 100 e eu não ter economia de movimento. Então vamos lá, as métricas da performance. Primeira delas, o VO2, né?
Qual é a minha capacidade máxima? A receita que eu gero para poder gastar, né? Na empresa em dinheiro, no nosso corpo em energia através da captação, transporte e absorção do oxigênio. Então, VO2 é a minha grana, minha receita lá, né? Minha energia. Então, eu preciso gerar uma boa receita, mas eu preciso ser econômico, porque se eu gastar mais do que eu gero, vai dar problema. Então, VO2 máximo, economia de corrida. E, por último, o último fator associado aqui que vai determinar a performance de um grande corredor. Então, olha só, quando a gente está falando de VO2, ou indo atrás de VO2, ou ainda chorando por causa do VO2, eu estou olhando para uma fatia apenas de uma pizza de 3 fatias de igual importância. Então, vamos de novo. Eu tenho meu VO2 máximo, a minha economia de movimento, que é quantos ml desse meu VO2 máximo que eu tenho, quantos ml por quilo por minuto eu gasto correndo em tal velocidade. Por último, o meu limiar anaeróbico, que é em relação a esse VO2 que eu tenho, o quanto eu aguento produzir energia durante muito tempo sem acumular fadiga e precisar reduzir a intensidade. Então, vamos pensar juntos aqui. Adianta eu ter um VO2 muito alto, eu ter uma economia de movimento boa, só que eu não aguento produzir energia em alta intensidade por muito tempo? Não adianta nada. Eu vou começar forte, vou ter cãibra, vou cansar e vou chutar pedrinha no final da corrida. Não adianta também eu ter um limiar anaeróbico alto, ser muito econômico e um VO2 baixo. Talvez meu VO2 máximo ali está em 10 por hora. Então eu posso ser extremamente econômico e aguentar produzir energia perto do meu VO2 máximo durante muito tempo. Eu vou correr a 10 por hora, né? Eu vou virar um Forrest Gump. Eu vou correr o país inteiro naquele trotezinho ali e eu nunca vou ganhar de ninguém. E não adianta também eu ser extremamente econômico e ter um VO2 baixo e também um limiar anaeróbico baixo. Ou seja, eu preciso, o atleta ideal, né? Quem é Eliud Kipchoge, quem é Jonas Vingegaard, são pessoas que têm um VO2 altíssimo, são pessoas que são muito econômicas, ou seja, elas vão pedalando, ou vão correndo, e aquilo ali eu boto muita velocidade dentro daquele VO2 máximo, né? Ou seja, eu faço milagre com o meu dinheiro, eu compro 1000 coisas, né? Eu gasto muito bem a receita que eu tenho. E por último, eu consigo produzir aquele monte de energia ali durante muito tempo. Ou seja, pertinho do meu VO2 máximo eu aguento muito tempo, porque eu sou muito econômico e também porque eu tenho um orçamento muito grande, né? Ou seja, eu tenho muita energia para gastar. Então, quando eu combino os três, aí sim eu sou um grande atleta. Só o meu VO2, saber o número do meu VO2 é pouquíssimo relevante, né? Se eu tiver essa abordagem isolada, por mais fidedigno que o número seja, ainda assim eu não vou me tornar um grande atleta. E olha só, outra questão acerca disso, né, que a gente já viu agora. Meu VO2, ele é, né, sendo que ele vem da minha capacidade de captar o ar, de transportar e absorver lá na célula, pouca coisa eu posso mudar acerca disso, porque eu tenho uma capacidade que já foi até certo ponto pré-determinada geneticamente. Eu aumento isso treinando, mas ela vai só até ali. Então eu não posso, essa é mais uma razão, além de não ser o todo, né, ser 1/3 de forma simplificada aqui, além disso ser 1/3, ele é algo que eu não consigo mexer muito. Agora, minha economia de movimento eu consigo mexer bastante e o meu limiar anaeróbico também. Então eu preciso identificar, né? Olha como tudo acaba, por mais, independente de qual seja meu VO2, quando eu descubro ele, isso me entrega 3 coisas. O que é intenso para mim, o que é moderado e o que é leve. Aí
vou entrar numa outra questão aqui que anula, né? Eu fui lá, eu fiz o teste de VO2 com um bom médico, né? Tenho meu númerozinho de VO2, mas o que eu faço? No treino leve eu treino forte, no treino que é forte eu faço forte demais, ou no treino forte eu tô cansado porque eu não fiz o treino leve direito. Ou seja, para quem não sabe treinar, não é, você saber o VO2 não resolve nada. Uma pessoa que sabe treinar e não sabe, nunca mediu o seu VO2, vai chegar muito mais longe do que alguém que tem esse número. Então, é uma métrica importante, ela é o que tem de mais alto na ciência do esporte, mas se você é boca aberta e não consegue fazer um trote leve, não é isso que vai te ajudar. E tampouco esse número errado que está aí no Garmin também não vai atrapalhar a tua vida em nada. O problema é você mesmo que não sabe treinar. Então, vamos pensar, eu fui lá, fiz a avaliação, R$500 para descobrir meu VO2, eu descobri que o meu domínio leve é esse e eu nem treino leve mesmo, né? Então, se você é um desses, você assistiu o vídeo até aqui agora e você viu que não precisa de nada disso, né? Não precisa de VO2, né? Não precisa de nada. O principal, tudo nos leva àquele ponto, né? Independente da ferramenta, se é através do meu VO2, se é de um teste indireto, eu preciso fazer os treinos longos e contínuos em baixa intensidade, os treinos moderados com bons intervalos em momentos assertivos e os treinos intensos. O que é intenso para mim eu preciso fazer com muitos intervalos. Então, independente do VO2, independente de minha economia de movimento, independente do meu limiar anaeróbico, o processo de treinamento é o mesmo e é através da consistência, da regularidade, da assertividade dentro desse processo que eu evoluo. Espero que tenha ficado claro acerca do que é o VO2, como medir, como coletar, quais as armadilhas dessas informações, quais as limitações. E, caso não, sintam-se super à vontade para deixar o seu comentário, para acessar nas redes sociais, no WhatsApp não. Mas para deixar aí o seu comentário aqui no vídeo, no Insta ou no WhatsApp, para que a gente siga essa discussão aí e eu possa tirar as dúvidas de vocês acerca do VO2. Mas a gente não pode esquecer de ativar o sininho, de se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos da Iron, que vão estar também muito legais. Muito obrigado!